Bom dia, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um devocional. Glória a Jesus, em nome de Jesus, estamos voltando aí com esse projeto, não vamos parar esse projeto, até o final do ano ele vai ser concluído para a glória de Deus. Estamos felizes por esse momento. Já vamos aproveitando aí, quem vai entrando aí na nossa live, já vai mandando aí esse devocional para outras pessoas, para que mais pessoas venham estar com a gente aqui nessa manhã, tendo um momento de oração, um momento de leitura da palavra, um momento de devocional mesmo, um momento que a gente vem aqui tirar alguns minutos para falar com o nosso Deus. Se possível, as nossas primeiras horas do dia, falar com o Todo-Poderoso, quem nos criou, nosso Salvador. Então, já aperta aí esse botãozinho aí, tô fazendo aqui também, ó, e já vai mandando para o maior número de pessoas possíveis aí que você possa, para que a palavra do Senhor Jesus seja alcançada, tá bom? É isso, gente. Falar? Fala, minha gente, paz de Cristo a todos, muito bom dia. É isso aí, vamos retomar aí e vamos para a frente, para a glória de Deus. Bom, vamos lá. Fazer a oração? Vamos orar, vai. Agora, Senhor Deus, na Tua presença, estamos aqui nesse momento em oração. Nós queremos te glorificar e exaltar o teu nome por todas as coisas. Toma este momento nas tuas mãos e que a tua vontade venha prevalecer sempre para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Abre a Bíblia aí. Vamos alternar alguns versículos aí, tá bom? 1 Samuel 17. Escrever aqui, que aí quem entrar Samuel 17. Deixa só assim, aí porque são versículos isso, diferenciados. Vou fazer uma... Ó, gente, já coloquei aí, ó, fixando o comentário. 1 Samuel 17, tá bom? Isso aí. Vamos lá, gente. 1 Samuel 17. Primeiro versículo é o 12. Vai, devagarinho. Diz assim a palavra do Senhor. E Davi era filho de um homem, efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Qual o próximo? Versículo de número 17. Pulamos agora, gente. Saltamos aí para o 17. Até o 19. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te para teus irmãos, um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás os teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi, então, se levantou pela manhã, bem cedo, e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos clamavam a peleja.
E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando perguntou a seus irmãos se estava bem. Agora vai lá até o verso 26 até o 40 agora. É um pouquinho extensa a leitura, vamos lá. Agora a gente vai para o 26. Até o 40. Aí eu encerro. Então falou Davi aos homens que estava com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura, não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme a primeira palavra. E, ouvindo as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Versículo 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, o homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. E vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria e a livrava da sua boca. E levantando-se contra mim, lançava mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e vestiu uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Versículo 40. E tomou seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos no ribeiro, e pôs-lo no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Foi até o 40. Até o 40. Foi? Isso. Vamos lá, gente. Uma leitura um pouquinho extensa, só que ela é extremamente necessária para que a gente possa entender a história e também aquilo que a gente quer tratar e traçar aqui hoje, tá bom? Esse texto aí, ele fala de um homem, talvez um dos mais conhecidos da Bíblia, depois de Jesus, obviamente, talvez junto com Moisés, junto com Abraão, que é o patriarca Davi. E Davi, ele tem algumas coisas importantes, interessantes na sua história de vida.
Ele era um pastor de ovelhas. O texto deixa muito claro isso para a gente. A Bíblia diz para nós que ele era um homem segundo o coração de Deus, não porque ele não pecava ou não falhava, mas porque Davi, depois dos seus erros, ele tinha facilidade de se arrepender. Deus começa a considerá-lo, ou considera-o, melhor dizendo, como um homem segundo o seu próprio coração. Se você parar para analisar toda a biografia de Davi, vida de Davi, analisar a história do próprio Davi, você vai ver que Davi ele teve alguns estágios na sua própria vida. Tá? Davi ele foi rei numa época, rei de Israel. Davi também foi um poeta. Eu vou explicar isso aqui agora rapidinho. E Davi foi um guerreiro. Davi foi um poeta, vou começar por isso, porque Davi é autor de aproximadamente 73 a 74 salmos. Inclusive falamos isso aqui semana passada no Panorama Bíblico. Ele tinha facilidade em se expressar mediante as situações que ele vivenciava, que ele passava, as perseguições que aconteciam com ele. Ele conseguia transmitir isso através dos cânticos de salmos. Tá? Davi também, ele foi um grande rei em Israel. Ele recebe 3 unções, uma unção na sua própria casa, que é algo que aconteceu antes desse texto aqui. Davi ele recebe uma unção em Hebrom, onde o povo de Judá considera ele reinando sobre Judá, e recebe uma unção em Jerusalém, tratando ele como um rei geral do povo de Israel. Davi reina aproximadamente 40 anos ao todo, e Davi era um homem, de fato, que conseguiu fazer o povo de Israel progredir bastante. Não mais do que o seu filho Salomão. Salomão, quando assume o reinado depois de Davi, ele amplia não somente Israel em riqueza, mas também Israel em termos de território. Tá? E Davi também é considerado um guerreiro, porque esse mesmo Davi, ele tem manobras militares, incursões militares muito fortes. Obviamente, depois desse texto que nós lemos aqui, já sendo rei, antes também de ser rei, onde ele toma territórios inimigos, derrota inimigos, etc, etc, etc. É muito claro para nós, gente, que Davi, ele substitui um rei por nome Saul, porque esse homem chamado Saul é rejeitado pelo próprio Deus por conta dos erros que ele comete no seu reinado, e Davi agora assume esse reinado no lugar de Saul, tá bom? E a história mais conhecida que Davi é protagonista é o texto aí depois que a gente leu. Não sei se você percebeu que o cerne do que a gente quer falar nessa noite, nessa manhã aqui, não é a batalha entre Davi e Golias. Eu ando um pouquinho às vezes pela contramão. Não é porque já é uma história para alguns batida, não é isso. Não tem nada a ver. No futuro, com certeza a gente vai fazer algum devocional aqui com essa história de Davi e Golias. Não é a centralidade aqui. Ele fica conhecido por isso. Davi, ele logo assim que ela parou o texto aí, se você continuar, você vê que é ali que Davi derruba Golias, uma pedrada, pega uma espada depois, corta a sua cabeça, etc, etc, etc. Eu quero falar com algumas coisas que antecederam esse momento que marcou a vida de Davi. Eu quero muito crer que você, compreendendo o que a gente quer falar nessa manhã aqui, vai também marcar a sua vida e sua trajetória de história. Do verso 12 ao verso 19, que foi lido aqui nessa manhã, a Bíblia deixa claro para nós que eles vão
para uma guerra contra os filisteus, a saber, os filhos de Jessé, que é pai de Davi, os irmãos de Davi. Eles estão lá numa localidade chamada Vale de Elá, uma localidade onde tinha um vale, e os filisteus ficavam de um lado e os israelitas ficavam do outro, aonde Golias ele se apresentava de manhã e de tarde, durante 40 dias, chamando simplesmente alguém para pelejar com ele. Eu quero o mais forte, o mais qualificado, quero um homem. Tem homem aí? Se tiver um homem aí, manda para mim que eu quero pelejar contigo. A Bíblia deixa claro para nós que esse homem chamado Golias, ele era guerreiro desde a sua mocidade. Então, o que deixa claro para a gente, o que conota para nós, que não era qualquer um, era um homem extremamente preparado, experimentado em guerra. Jessé, preocupado com a integridade dos seus filhos, chama Davi. Lê para a gente aí, por favor, aí do verso... Vamos lá. 12. Não, eu quero que você leia o verso... Isso aí, 17 ao 19. E disse Jessé a Davi, seu filho, toma-te, peço, para teus irmãos uma efa desse grão tostado, e a estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás os teus irmãos, a ver se lhe vai bem, e tomarás o seu penhor. 19. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Vamos lá, rapidinho agora. Como eu disse anteriormente, Jessé estava preocupado com seus 3 filhos que estavam lá na guerra, idade militar. Mandou Davi lá, pegou pães, efa tostada, um queijo, e ele mandou dar o queijo na mão do chefe de 1000, né? Da pessoa que cuidava de uma parte do pelotão, com a intenção de que essa pessoa fosse agradada e Davi pudesse ter acesso para saber notícia dos seus irmãos para poder levar para Jessé. Eu quero dizer para você aqui nessa manhã que Davi estava levando um lanche para os seus irmãos. Davi estava levando um lanche para os seus irmãos. E quando ele chega para levar o lanche para os seus irmãos e para o chefe de 1000, ele vê aquele cenário montado. E o cenário montado, repito, é Golias de um lado, o povo do outro correndo mediante a fala que Golias diz para aquele povo. E aí que tá, porque Davi se apresenta, ele quer saber qual era a recompensa que alguém ia ganhar, que era a isenção de impostos, casar com a filha do rei e acúmulo de riquezas. Se não me falha a memória, é isso. E ninguém queria, só que Davi se apresenta e quer. E a Bíblia deixa claro para nós, eu falei que não é o cerne daqui, mas eu preciso dar um pulo lá e voltar, que Davi derrota Golias e ele ganha essa premiação toda daquilo que estava acontecendo ali. Quero deixar para o seu coração aqui a primeira coisa, é que Davi estava levando um lanche e acabou derrotando o gigante. Davi estava levando o lanche e acabou derrotando o gigante. O que eu quero que você entenda é que fazer o que alguns não querem fazer pode abrir oportunidades que outras pessoas não vão ter. Vou repetir. Fazer o que alguns não querem fazer pode abrir oportunidades que outras pessoas não vão ter. Talvez você esteja num estágio da sua vida que está levando lanche para alguém. E eu vim de Deus aqui dizer para você, continua entregando lanche, porque uma hora Deus vai dar o gigante na tua mão. Aleluia! Glória a Jesus. Tem gente aqui nessa manhã que está num estágio de vida somente servindo, entregando lanche. E está se perguntando, Deus, até quando vai isso? Continua entregando lanche. Porque na hora certa, Deus vai colocar o gigante nas tuas mãos para você poder derrotá-lo. Aleluia. Glória a Deus. Fazer o que alguns não querem pode abrir oportunidades que algumas pessoas não vão ter. Segunda verdade.
Lá no verso 26, lê pra gente aí. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Volta pro 24. 24. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que ferir o rei, enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Ao homem que o ferir, o rei, não é ferir o rei, não. Ao homem que ferir Golias, o rei lhe dará 3 recompensas: acúmulo de riquezas, isenção de impostos, e vai casar com a filha do próprio rei. Tinha 3 recompensas ali. Só que tinha muita gente que não se apresentava para poder ganhar essa recompensa por conta de Golias. Ele ficava ali afrontando, ficava ali falando, ficava ali verbalizando, desculpa o termo, colocando terror. Davi, quando ouve isso aí, peraí, como é que é? Tem alguma coisa para dar aí para quem vencer esse camarada aí? Tem. Eles falam as recompensas todinhas que estavam acontecendo ali. Perceberam que Davi faz algumas perguntas? O que se dará ao homem que derrotar esse camarada aí? As pessoas respondem. Sabe por quê? Porque algumas recompensas estão por trás de perguntas que você faz. Vou repetir isso aqui. Algumas recompensas estão por trás de perguntas que você faz. No meio de um montão de gente, alguém se habilitou a fazer uma pergunta. Outras pessoas sabiam já a resposta. Só que não se apresentavam para poder pelejar, lutar, guerrear contra esse inimigo. Davi só queria saber o que seria dado para alguém que derrotaria esse incircunciso filisteu. E sabe por que você talvez não desfrute de algumas coisas que o rei quer lhe proporcionar? Porque você não faz perguntas para ele. Porque você não fala mais com o rei, querendo saber que tipo de recompensa tem por trás da pergunta que você quer fazer para ele. É necessário que nessa manhã você compreenda e entenda que você, a partir de agora, precisa fazer algumas perguntas em oração para o rei. E as perguntas que você faz para o rei, elas podem lhe dar recompensas que outras pessoas não vão desfrutar. Só você vai desfrutar delas. Meu Deus! Chega de falar algumas coisas superficiais para o rei. Chegou a hora de você voltar a fazer algumas perguntas para ele. Existem recompensas por trás de perguntas feitas para o rei e para as pessoas que estão à volta do rei. Terceira verdade. Verso 28 ao 30. Diz assim: E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: Por que desceste aqui? E quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então Davi: O que fiz agora? Porventura não há razão para isso? 30. E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Sempre tem um, né?
Sempre tem um. Ninguém se apresenta para poder derrubar o gigante. E quando Davi se apresenta, sabe quem se levanta contra ele? Seu próprio irmão, Eliabe. Bem, eu sei qual é a tua presunção. Meu Deus. Te conheço. Você está querendo aparecer. Você está querendo chamar a atenção para si. Você está querendo ser o centro das atenções aqui nesse vale de Elá. Davi pergunta, eu? Diz, eu? 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 Davi pergunta isso, eu? Aguenta aí, eu não. Eu não estou fazendo absolutamente nada. Guarda uma coisa para o seu coração aqui nessa manhã. Aprenda a lidar com gente que acha que sabe o que tem no seu coração, mas na verdade não sabe nada. Vou falar de novo. Aprenda a lidar com gente que acha que sabe o seu coração, mas na verdade não sabe absolutamente nada. Eliabe disse, bem eu sei, eu te conheço. Eu conheço a presunção do seu coração. Davi falou, o que eu fiz agora? Engraçado, né? Tá todo mundo aqui, vocês são tudo guerreiro. Ninguém quer enfrentar o camarada. Quando eu me apresento, você está dizendo para mim que eu tenho que você conhece o meu coração. Sabe o que a Bíblia diz pra gente? Que Davi desviou-se de Eliabe. Se está dizendo que o Davi desviou-se de Eliabe, das duas uma. Ou Eliabe se colocou na frente de Davi, ou Eliabe veio na direção de Davi para tentar afrontar Davi. Por que, Fábio? Porque antes de bater de frente com Golias, você vai precisar se desviar de Eliabe. Meu Deus. Vou falar de novo. Antes de você bater de frente com Golias, você vai ter que aprender a se desviar dos Eliabes. Antes de você vencer o gigante, antes de Deus dar na sua mão a recompensa, antes de Deus trazer uma honra para o nome dele através da sua vida, você vai ter que aprender a desviar dos Eliabes. Até porque nem sempre quem você conhece vai te colocar numa nova fase. E sabe qual é o problema? É que Eliabe, às vezes, é uma pessoa do nosso convívio. Eliabe era irmão de Davi. Às vezes, um Eliabe é alguém que parece ser, mas não é. Fica essa palavra aqui nesse contexto. Antes de você vencer Golias, primeiro se preocupe em desviar-se de Eliabe. É mais difícil, o que eu vou falar aqui é muito sério, é mais difícil desviar de Eliabe do que vencer Golias. Que isso, Fábio? Grande verdade. Davi falou, ó, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ele vai me dar esse filisteu aí na minha mão. Agora Eliabe, ele tinha que se, esquivar dele. Porque o problema não era o gigante, era a língua solta de Eliabe, falando de Davi aquilo que ele não sabia. Tem gente que diz que conhece o teu coração, mas não conhece absolutamente nada. Desse jeito. Meu Deus! É forte. Verso 34 ao 37. Vamos lá que eu vou encerrar já já. Mais 3 aplicações só. Vamos lá, versículo 34. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca, e, levantando-se contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo leão como um urso, assim este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Vai até qual? Até o 37. E disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora,
e o Senhor seja contigo. Você acha que de verdade alguém acreditar que aquele camaradinha, sem aparência alguma, ia vencer o gigante de verdade? Você acha que alguém ia levar fé num camarada que foi levar um lanche, que ele ia vencer um gigante? É o que está acontecendo aqui agora. Quando Saul diz para Davi que Golias era um guerreiro e que ele não podia vencer Golias, Davi começa a contar, olha só, eu apacentava as ovelhas do meu pai, e vinha um leão e um urso, e pegava uma ovelha, e eu ia após ele, lançava limão da sua barba, e o feria, e tomava de volta a ovelha do meu pai. É importante a gente falar aqui que um pastor de ovelhas, nesse contexto aqui do Oriente Médio, ele tem algumas coisas na sua indumentária. Um alforje com pedras, um cajado, uma vara. E ao que parece para nós aqui, Davi também andava talvez com uma espada. Parece que sim. Pode ser que sim, ou pode ser que não. Só que eles não enfrentavam somente animais que vinham sozinhos, também enfrentavam animais que vinham em bandos, em grupos. Alcateia de lobo, por exemplo. Então, para um pastor de ovelhas conseguir derrotar esses animais que tentavam pegar as ovelhas do rebanho, ele tinha duas alternativas. Usar pedra com alforge para poder espantar os animais que vinham em grupo, lobo e hiena. Se ele lançasse uma pedra, batesse no líder daquele grupo, o restante se dispersava. E também arma de curto alcance, longo alcance e curto alcance, para poder de fato vencer leões e ursos. Meu irmão, o camarada lutava contra leão e urso para defender a ovelha. Então, arma de longo alcance, que é pedra com alforge, que é pedra, um alforge com pedra, e arma de curto alcance, que é possivelmente espada, ou um cajado ou uma vara. O que eu quero que você entenda aqui é que Davi começa a contar a experiência particular dele. E ele diz para Saul, olha só, vocês estão falando de mim uma coisa que vocês não sabem não, tá? Quando eu estava lá apresentando a ovelha do meu pai, vi um leão e um urso, eu derrotava eles. Davi está contando uma experiência particular. E todas as vezes que Deus lhe dá uma experiência particular, ela vai servir e vai te preparar para vitórias públicas. Aleluia! Glória a Deus. Vou falar de novo. Oh, Toda Jesus. experiência particular te prepara para vitórias públicas. Aleluia. Nunca despreze experiências particulares suas com Deus. Nunca despreze momentos a sós teu com Deus. Todas as vezes que você tiver uma experiência particular com Deus, tiver só você e Deus, e você não entende o porquê, guarde aquilo que Deus vai lhe mostrar no particular, porque uma hora vai servir para vitórias públicas. Deus ama preparar pessoas no particular para entregar vitórias públicas na mão dele. Aleluia. Fala o que você fala aí. Não, isso aí. As guerras que a gente enfrenta sozinho, que acha que não tem ninguém, né? O leão e o urso foi uma guerra só de Davi. Sem plateia. Vamos lá. Verso 38 e 39. Vamos lá que faltam mais duas ainda. 38. Diz assim. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. 39. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. 40 também? Não. Saul colocou a armadura dele em Davi, só que Davi nunca vai se adequar com aquilo que é dos outros. Quer um conselho? Nem tudo que serve para alguns vai servir para você também. Aleluia, glória a Deus. Nem tudo que serve para algumas pessoas vai servir para você também.
Tentou colocar armadura no camarada. O camarada falou assim, não tem nem como movimentar. Nem tudo que serve para os outros serve para você também. Entenda, você precisa criar sua identidade própria. O que servia para Saul não servia para Davi. O que estava preparado para Davi não estava preparado para Saul. Por quê? Porque nem tudo que serve para algumas pessoas vai servir para você também. Então, quer um conselho? Para de ficar reclamando. Ah, porque fulano deu para fulano, que fulano isso, fulano aquilo. Escreve você a tua própria história. Nem tudo que serve para os outros vai servir para você. Não servia para ele. Davi não quis nem saber, não quer nada disso aí. Correu para o ribeiro, foi lá pegar 5 pedras. Colocou no alforge. E foi para a guerra, irmão. A última para encerrar, verso 40. Só o 40? E tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pôs-lo no alforge de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Se você ler os versículos posteriores, e a gente encerra aqui, você vai ver que quando Golias olha Davi com um cajado na mão, ele diz assim, ó, quem é você que vem com pau e pedra contra mim? Ele está tentando desestabilizar emocionalmente Davi. O homem tinha cajado e tinha pedras no alforje. Só que ele foi lá e venceu Golias. O que é insignificante para você, melhor dizendo, o que para alguém é insignificante, para você é o que pode mudar a sua vida. Aleluia! Glória! Vou falar de novo. O que para alguém é insignificante, e para Golias era, para você é o que pode mudar a sua vida. Não sei qual é a ferramenta que Deus tem colocado nas suas mãos. Uma coisa eu sei. Para muita gente pode não valer nada. Aleluia. Mas para Deus é o que vai fazer uma grande diferença. Repito a frase aqui. Para alguém é insignificante. Para você é o que vai mudar a sua trajetória de história. Glória a Jesus. Golias olhou. Você com pau e pedra? Tentou debochar de Davi. É isso que vai dar a tua vitória. Davi, tu vai ver. Davi correu em direção a Golias. Não foi Golias que foi em direção a Davi, não. Prontamente ele foi de encontro. E lançou-lhe a pedra na testa do camarada. Bateu na testa, ele caiu com o rosto em terra. Davi passou a mão na espada dele e cortou a sua cabeça. Não basta derrubar o inimigo. Você tem que neutralizar também aquilo que ele pensa de você. Cortou a cabeça. Vou repetir isso aqui. Não basta derrubar o gigante. Você precisa neutralizar aquilo que leva ele a tentar organizar alguma coisa sobre a sua vida. Se Davi não corta a cabeça de Golias do jeito que o camarada era, daqui a pouco ele podia recobrar a consciência. Se é que seria possível isso, tá? É uma hipótese. E vir para cima dele. Davi não foi bobo. Passou a mão na espada. E cortou a cabeça de Golias. Não basta derrubar o gigante. Tem que cortar a cabeça dele. Fica essa palavra nessa manhã aí. Aquilo que para muita gente é significante, para você é a ferramenta que vai
mudar a sua própria trajetória de história. Deus te abençoe. Meu Deus, pega essa palavra aí, esse momento de devocional, vamos estar orando para selar esse momento. E se você gostou dessa palavra, amanhã, Deus permitindo, estaremos aqui com mais um devocional para a glória de Deus. Amanhã vai ter panorama? Acredito que amanhã também panorama bíblico, tá bom, gente? Vamos ver direitinho ali o cronograma. E amanhã é Provérbios, né? Livro de Provérbios para a glória de Deus, tá bom? Compartilhe essa live com outras pessoas, tá bom? Se falou no seu coração, seja você canal de bênção também, para poder tá mandando essa live para outras pessoas, para que essa live também venha chegar e abençoar outras pessoas, tá bom? Sim, amanhã tem oração. Amanhã tem oração da madrugada, tá, gente? Toda terça para quarta nós fazemos aqui o clamor da madrugada. Então, temos sim oração da madrugada. Tem uma pergunta aqui, Fábio, eu queria que você respondesse, ó. Esse irmão aqui, ó. Tiago Cássio, os livros estão sendo enviados para todo o Brasil? Fala, Tiagão, tudo na paz, meu irmão? Para todo o Brasil, tá bom? Para todo o Brasil. Tem um frete que a gente põe no Correios aí, que é o impresso módico. Não sei quantos livros você quer, se é o meu e o dela, ou só o meu ou só o dela. Tem que ver, tá bom? Porque é por peso. Mas não é tão caro não, tá? A gente vê direitinho aí. Me chama depois no privado lá, no meu Instagram, no privado aqui. Ou então anota depois aí o meu telefone celular, tá? Me chama no privado daqui a pouco. A bateria do meu telefone acabou, vou colocar para carregar. Vai carregar ali agora. Me chama no privado que eu vou te passar tudo direitinho, tá bom? A gente envia para todo o Brasil, sim. Ontem, inclusive, enviamos de Uber Moto. Aqui no Rio de Janeiro, de Uber Moto, né? Thiago mora, se não me falha a memória, em São Paulo, eu acho. Ih, já mandamos livros para São Paulo. Bahia, São Paulo, Paraíba. Curitiba. Chegou em Curitiba, no Paraná, né? Chegou no Paraná. Enfim, entre outros estados aí, a gente manda sempre. Chegou nos Estados Unidos já? Chegou nos Estados Unidos já, pela glória de Deus, varão. Então vai. Fala aqui quem tá com a gente aqui, vai. O teu fechou, né? Então, fechou. Gente, pode ser que a gente não fale alguém, porque o Instagram tá bugando a gente aí. Tá com a gente a nossa irmã Milene, que sempre acompanha a gente na fidelidade. A irmã Andréia também. Vou te ligar de madrugada, Andréia. Tá bom? A Maria Alexandre também, nossa irmã Maria Alexandre. Todo mundo na fidelidade. Nossa querida irmã Neia. Irmã Emily. Melhorou, irmã Emily? Depois fala com a gente. Como é que tá esse joelho aí? Irmã Meire, também lá do Corcundinha. José Maurício. Irmã Lucilene Faria. Irmã Carla Maria Ribeiro, irmã Matilde, irmã Liliane Souza, mais tarde estou aí pregando na sua igreja, irmã Marilene Martins, meu querido irmão Alexander Nascimento, filho da nossa irmã Neia, a irmã Raimunda e a irmã Rafaela Bernardo também está com a gente. Quem não foi citado, gente, coloca aí. Coloca aí o nome se você não foi citado, porque não tá aparecendo. A Andréia pediu pra ligar pra ela de madrugada, pra ela acordar. Tá. Tem live de madrugada, tá, gente? Pra Deus, pra glória de Deus. Então é isso. Gente, muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Quem não conseguiu comentar, chama a gente lá no direct, que eu preciso estar seguindo você, tá bom? Pra você poder estar participando aqui das próximas lives. Pra glória de Deus. É isso. Ora aí pra gente finalizar. Vamos lá pra finalizar? Senhor Jesus, te agradecemos e louvamos o teu nome por todas as coisas. E eu te peço, meu Pai, levanta guerreiros para poder derrubar gigantes nesse tempo. Oh, meu Deus. Levanta gente corajosa, que está em fase de levar lanche, para poder, na verdade, por trás disso tudo, derrubar gigantes. Entenda, faz as pessoas entenderem que tem que se desviar de alguns Eliabes na vida para poder ter recompensas depois. E nos ajuda com aquilo que nós temos nas nossas mãos, que para muitas pessoas é insignificante, e na verdade vai ser a ferramenta usada por ti, através de nós, para justamente derrubar esses gigantes. Abençoa teu povo, dá uma terça-feira abençoada, que o seu povo venha hoje progredir espiritualmente, venha progredir intelectualmente, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, Nazaré. Aleluia, glória a Deus. Irmão Leandro entrou aqui agora. É isso, gente. Que Deus abençoe. Dê uma semana aí abençoada em Cristo Jesus, tá bom? Beijo! Paz de Cristo. Até amanhã, se o Senhor permitir.